Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais um seminário da nossa série de centrais multiusuários e equipamentos. Hoje nós temos o prazer de receber o professor Sebastião Prata Vieira, do Instituto de Física de São Carlos. O professor, ele tem experiência na área de ótica e fotônica, com ênfase em biofotônica. Desenvolve pesquisas em interação luz-tecido biológico, desenvolvimento de sistemas ópticos, microscopia confocal e microscopia óptica não linear. Bom, professor, pode acrescentar mais algo que eu não tenha mencionado da sua experiência? Seja muito bem-vindo e nós daremos, então, agora início à sua apresentação, né? O senhor pode começar a compartilhar conosco. Bom, obrigado, professor Einar, obrigado a todos da Faculdade de Ciências Farmacêuticas aí de Ribeirão Preto. Agradeço imensamente o convite feito a nós aqui do Instituto de Física de São Carlos e repassado a mim, para estar aqui mostrando para vocês hoje um pouco mais sobre os equipamentos, né, em nossa central aqui multiusuário do Instituto de Física de São Carlos. Então, parabéns por vocês terem essa iniciativa, né? Eu mesmo acompanhei ao longo desse ano alguns seminários, alguns equipamentos que foram mostrados, né? Eu não conhecia a maioria deles, então eu acho bem interessante essa iniciativa e é uma coisa que vai ficar aí na internet para no futuro as pessoas usarem de referência para conhecer o que tem disponível e das possibilidades de pesquisa. Como a gente estava conversando um pouquinho antes aqui de entrar com vocês, com a professora, às vezes é interessante não a gente dominar por completo uma técnica, mas fazer parceria com alguém que domina por completo uma determinada técnica, porque aí a gente consegue ser mais específico e atacar um determinado problema que a gente está interessado em resolver, né? Então, eu acho que para a gente ter uma ideia de todas as possibilidades que existem de técnicas e equipamentos, esse tipo de evento é uma coisa importante. Então, parabéns aí pela iniciativa e pela organização de vocês. Então, a minha ideia hoje aqui é mostrar um pouco dos equipamentos, né, que existem aqui no Instituto de Física de São Carlos. Eu não conheço a fundo, já vou deixar aqui desde o começo avisado a vocês que eu não conheço a fundo todos os equipamentos, né? Eu sou do grupo de ótica, sou aqui docente do grupo de ótica do Instituto, e me especializei mais em microscopia óptica confocal e microscopia óptica não linear. Bem parecido com a técnica que vocês viram há 1 ou 2 semanas atrás, do professor Hernani, lá da Unicamp, né, do Infabic. Então, a gente tem aqui uma estrutura, não tão completa quanto a da Unicamp, mas bem próxima a que existe lá na Unicamp. Então, essa é a minha área, né, microscopia óptica, e a gente usa a microscopia óptica para uma série de coisas, né? A gente desenvolve técnicas utilizando a luz para fazer diagnóstico e tratamento, e a microscopia óptica é uma dessas técnicas. Bom, vou começar aqui mostrando para vocês um pouco sobre São Carlos. Não sei se todo mundo que está aí nos acompanhando já veio até São Carlos, né? Ribeirão Preto aqui fica para cima, fica ao norte, porque tem uma característica interessante. Espero que em algum momento do ano que vem ou nos próximos anos vocês venham conhecer aqui o campus da USP de São Carlos, mas para avisar vocês que o campus da USP de São Carlos tem 2 áreas. Tem uma área mais no centro da cidade aqui, né, que é onde eu estou nesse momento, mas a USP também adquiriu recentemente, está se expandindo no que a gente conhece como área 2, ou campus 2, mas o mais correto é área 2, que fica um pouco mais afastado aqui do centro de São Carlos. Então, alguns dos equipamentos que eu vou mostrar para vocês vão estar aqui na área 1 e alguns outros estarão na área 2, né? Infelizmente, aqui a área 1, a cidade toda cresceu em volta e a gente não tem mais para onde expandir.
E aqui eu também marquei, que é a nossa universidade vizinha aqui, que é a Universidade Federal de São Carlos. Então, quem vem pela rodovia aqui de Ribeirão Preto, vai ver primeiro a Universidade Federal de São Carlos, para depois chegar aqui ou na área 1 ou na área 2 da USP. Então, aqui mostrando um pouco melhor para vocês a área 1, eu estou aqui no Instituto de Física de São Carlos, né? Para quem vier para cá, a entrada preferencial é pela Praça dos Universitários. E aqui nessa área 1, a gente tem tanto o Instituto de Física, quanto o Instituto de Ciências Matemáticas e Computacionais, o Instituto de Química, como a Escola de Engenharia de São Carlos e o Instituto de Arquitetura e Urbanismo. Então, são os institutos e escolas que nós temos aqui na USP São Carlos, né? A USP de São Carlos, diferente de vocês aí de Ribeirão, a nossa aqui de São Carlos é bem mais voltada para a área de exatas. Aqui nós tem uma foto mostrando para vocês o prédio da administração do IFISC, que fica nessa região, e aqui o prédio onde a maioria dos equipamentos que estão na área 1 fica aqui no prédio que a gente conhece como prédio de departamentos do Instituto de Física de São Carlos. E aqui a área 2, onde principalmente foi inicialmente ocupada pela aeronáutica da Escola de Engenharia de São Carlos, então tem os prédios aqui da aeronáutica, mas nós do IFISC e a Química já temos alguns prédios sendo construídos. Aqui também a gente tem um centro de convenções que foi construído, uma área bem ampla, onde a gente consegue fazer uma série de atividades. Então, esse aqui é o prédio do Instituto de Física da área 2, onde alguns equipamentos eu vou destacar para vocês estarão aqui. Então, se vocês um dia vierem usar esses equipamentos, eles estarão nesse prédio. Aqui tem o prédio também do professor Igor Polikarpov, que trabalha com combustível 2.0, álcool 2.0. Esse é o prédio dele, que está sendo recém-ocupado, né? Ele está em processo de mudança agora nesse ano de 2021. E nós aqui do grupo de ótica também estamos fazendo essa mudança muito em breve para o Campus 2. Então teremos um prédio lá dedicado à ótica e fotônica. Então alguns dos equipamentos daqui a 2, 3 anos também estarão na área 2, no prédio que está sendo construído para a área de ótica e fotônica. Bom, o Instituto de Física de São Carlos, ele é sede de 2 CEPIDs e de um INCT. Então, tanto o INCT de ótica básica e aplicada às ciências da vida, quanto o Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica, que eu faço parte, são sediados aqui no Instituto de Física e são coordenados pelo professor Vanderlei Banhato. Então, a gente tem aqui tanto o apoio via governo federal e INCT, quanto o apoio do governo estadual via CEPID e o nosso CEPID sendo o Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica. Nós também somos sedes do CEBIFAR, que é o Centro de Inovação em Biodiversidade e Fármacos. Então, é um outro CEPID da FAPESP, sediado aqui no nosso instituto, e esse centro sendo coordenado pelo professor Glaucio Oliva. Mas aqui nós não sediamos, mas também temos muitos dos docentes e pesquisadores que atuam em outros 2 CEPIDs. Um é o CEPID coordenado pelo professor Elson Longo, que é o Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, que é sediado na Universidade Federal de São Carlos, bem como o CEPID do professor Edgar Zanotto, que é o CEPID que estuda materiais vítreos. E também temos o INCT de Eletrônica Orgânica, conhecido como INEL, que foi coordenado pelo professor Roberto Mendonça Faria. Então, esses 3 centros aqui de pesquisa, né, não são sediados aqui, mas temos muitos equipamentos e muita infraestrutura que vem devido a esses 3 projetos. Tá bom? Para comentar com vocês que os nossos equipamentos aqui em São Carlos são principalmente usados
por nós aqui do Instituto, mas pelas outras unidades aqui de São Carlos, principalmente pelo Instituto de Química e pela Escola de Engenharia, mas também nós temos muitas parcerias com docentes da Universidade Federal de São Carlos e com docentes da Unesp, do campus aqui de Araraquara, seja da Faculdade de Odontologia, o pessoal da Química, muita gente vem de lá e os equipamentos que nós temos aqui disponíveis atendem principalmente a essas instituições. Bom, o nosso instituto aqui, ele instituiu uma central, né, que gerencia todos os equipamentos que nós temos aqui no Instituto de Física de São Carlos, que são nesse formato multiusuários. Então, a nossa aqui é a Central IFISC USP Multi, congregando todos os laboratórios multiusuários, né? Aí no comitê gestor, atualmente nós temos como presidente a professora Ilana Lopes, como vice-presidente o professor Diogo, e eu sou um dos membros aqui do Instituto de Física de São Carlos. Nós temos também toda uma comissão de usuários, né? Então, assim como cada equipamento tem o seu comitê gestor e a sua comissão de usuários, aqui no IFISC nós também criamos um comitê gestor e uma comissão de usuários que olha todos os equipamentos multiusuários que temos dentro do nosso instituto. E aqui eu listo, então, para vocês os principais equipamentos, né, que nós temos atualmente dentro dessa central do IFISC multiusuários, né? Existem alguns outros, eu estou envolvido em um especial que está sendo adquirido, logo vai entrar para essa lista, e eu sei também que existem algumas outras compras, alguns outros equipamentos que já estão estabelecidos e que em algum momento farão parte dessa central multiusuários do IFISC. Então, aqui a minha ideia com vocês hoje é passar um pouco para que vocês conheçam cada uma dessas técnicas. Como eu disse, eu trabalho principalmente com microscopia óptica confocal, então vou falar um pouco mais para vocês, falar de alguns trabalhos que nós temos nessa área e vou passar rapidamente sobre todos os outros equipamentos que nós temos aqui disponíveis e indicar quem é a pessoa responsável, quem é o contato aí, eventualmente, se alguém que estiver nos assistindo precisar fazer alguma análise que utilize esses equipamentos. Para dizer também para vocês que quando a gente tem um equipamento multiusuário, né, acho que vocês viram em algumas palestras anteriores, que nós precisamos, de alguma forma, tem algum recurso financeiro envolvido, né, precisamos de uma fundação externa, a USP, que vai fazer todo esse trâmite. E nós, aqui em São Carlos, temos uma Fundação de Apoio à Física e à Química, conhecido como FAFC, que nos ajuda, que é parceira conosco no gerenciamento desses equipamentos, e aí sempre quando precisamos prestar algum serviço a empresas ou contratar algum serviço de empresa, tudo isso é feito com o apoio dessa fundação. Então, isso é uma coisa importante que nós temos aqui em São Carlos, que nos ajuda em determinados momentos. Bom, como eu disse, agora eu vou passar em alguns equipamentos. O primeiro deles, então, é o microscópio confocal, microscópio óptico confocal. Ele é bem parecido com o sistema que existe lá em Campinas, né, o microscópio da ZEISS, e ele é o LSM 780, né? Digamos, acho que a penúltima versão, e aí atualmente a versão do LSM 880. Então, o microscópio mais completo possível, confocal, né? E ele é coordenado e tem como professor responsável o professor Francisco Guimarães, está aqui o contato dele. Então, se eventualmente alguém quiser fazer uso desse equipamento, atualmente ele está sendo coordenado pelo professor Francisco Guimarães, e infelizmente nós não temos um técnico atual que trabalha nesse microscópio, então tanto eu quanto o professor Francisco Guimarães, quanto alguns outros professores, que operam esse sistema.
mas a gente está sempre atendendo, na medida do possível, todo mundo que nos procura, e a gente também acaba sempre dando a nossa contribuição, né? Boa parte de um uso desse equipamento vai muito de conhecer e saber explorá-lo ao máximo, né? Então, principalmente aqui o professor Francisco tenta passar toda a sua experiência e todo o seu conhecimento em ótica, em microscopia, para estar ajudando todo mundo a adquirir a imagem que precisa para mostrar ou demonstrar o fenômeno que tá buscando, né? Nosso microscópio é um microscópio invertido, né? E ele é desse jeito, porque principalmente a gente consegue fazer muitos estudos em cultura de células, né? Então a gente aqui trabalha com bastante interação com a área biológica. Então esse tipo de microscópio nos permite fazer imagens de placas de garrafas contendo células in vitro. O nosso microscópio, assim como vocês viram lá no seminário do IFABIC, ele tem a técnica de tempo de vida de fluorescência, né? Aqui a gente faz esse confocal por fluorescência e captura esse sinal tanto na forma espectral, então cada pixel a gente tira o espectro de fluorescência, então ele tem uma série de detectores aqui espectrais, quanto também o tempo de vida de fluorescência, né? O que a gente fala de fluorescência resolvida no tempo, que dá essas imagens aqui conhecidas como FLIM. A gente também tem outras possibilidades de fazer FRET, né, que é a transferência de energia entre moléculas, fazer o FCS, fazer o FRAP, fazer ótica não linear, né, fluorescência devido à absorção de 2 fótons, estudar processos de geração de segundo e terceiro harmônico, porque nós temos aqui também um laser de titânio safira que permite fazermos essa ótica não linear, né, essa microscopia ótica não linear. Nós temos aqui também uma mini incubadora, né, um pouco diferente daquela lá de Campinas, que engloba todo o microscópio. Aqui a gente tem uma mini incubadora que nos permite manter aqui CO2, umidade, temperatura. Isso nos permite acompanhar ali alguns processos biológicos, mantendo a cultura celular viva. Então, essa também é uma característica importante aqui do nosso sistema. Bom, a gente tem, só para dizer para vocês, né, alguns lasers bem tradicionais aqui que nos permitem excitar diferentes marcadores, né? Vocês conhecem aí os marcadores DAP, rodamina, todos esses aqui a gente tem toda uma coleção de lasers que nos permite excitar todos esses marcadores, né? A gente também tem um bom conjunto ali de objetivas nesse microscópio, que nos permitem também fazer ali imagens com uma boa resolução. E aqui só um detalhe que nós temos, então, esse equipamento também tem acoplado a ele um sistema de tempo de vida de fluorescência. E aqui eu vou mostrar, então, alguns exemplos, né, de imagem que nós fazemos aqui. Aqui uma cultura de célula, onde nós conseguimos, então, com o marcador, conseguimos ver o núcleo, né? Uma detecção aqui especial nesse canal, pegando a cor azul, e também uma outra pegando ali o citoplasma, né? As fibras aqui que compõem o citoplasma, eu não coloquei exatamente o marcador, mas muito provavelmente é um marcador de citoesqueleto, alguma coisa assim, onde a gente consegue ver muito bem o núcleo e o restante da célula. Então, aqui nós fazemos esse tipo de imagem por canal, e uma das coisas interessantes que é possível fazer com esse tipo de sistema é a colocalização de fármacos e de algumas moléculas, né? Nós trabalhamos aqui muito com a terapia fotodinâmica e com moléculas chamadas fotossensibilizadores, e é importante para a gente saber em que organela essa molécula está ligada, né? Assim como acho que muitos de vocês aí que trabalham com fármacos, é interessante saber se o fármaco está na mitocôndria, está no lisossomo, no ribossomo, no núcleo. Então, aqui, nosso fármaco, né, ele é fluorescente e a gente usa alguns marcadores e, com isso, a gente consegue ter uma ideia de aonde esse fármaco está localizado na célula, né? Processo conhecido como colocalização.
Então, tudo isso nos permite, essa técnica, ter uma ideia melhor dessa interação, dessa interação do fármaco com a célula. Aqui mostrando também alguns outros exemplos, né? E para dizer também que essas imagens aqui são de alunos, essas células foram preparadas por alunos da nossa graduação. Então, uma coisa que nós temos aqui no microscópio óptico confocal, a gente oferece cursos tanto de graduação quanto de pós-graduação. Pós-graduação é um curso bem voltado à microscopia confocal, e na graduação a gente tem um curso de biologia celular, mas ao longo do curso de biologia celular, os alunos preparam a sua cultura de célula, aprendem como fazer a marcação, né, com os diversos marcadores e os marcadores possíveis, e esses alunos trazem essa amostra para o nosso microscópio, e com isso a gente consegue também ensiná-los a, pelo menos, ter uma ideia de como funciona essa microscopia de fluorescência. Então, uma das coisas do nosso microscópio é que ele não atende só exclusivamente à pesquisa, mas ele também é usado muito no ensino. Então, seja da graduação, seja da pós-graduação. Na graduação aqui em São Carlos, além do bacharelado em física, nós temos o bacharelado em ciências físicas e biomoleculares. Então, é um curso ali que mistura tanto a biologia quanto a física. E nesse curso, então, existe a disciplina de biologia celular, e ali, nessa disciplina, então, os alunos aprendem várias técnicas, né, de microscopia, não só óptica, mas eletrônica, assim por diante. Mas eles também preparam as suas próprias células, e a gente os auxilia a adquirir a sua imagem, depois eles apresentam seminários e assim por diante, mostrando todas as possibilidades aí dessa biologia celular utilizando o microscópio confocal. O nosso microscópio também permite, uma das características dele é fazer imagens não só muito detalhadas ali, né, olhando só uma célula, mas também de regiões um pouco maiores, né, então aqui com coisas do tamanho, da ordem de tamanho de milímetros. Então, aqui nós temos um estudo que usa um determinado, uma molécula, curcumina, para eliminar larvas do Aedes aegypti, né? Então, a gente também faz todo esse estudo de como essa curcumina que a gente vai colocar ali no criadouro da dengue, como que a larva o internaliza e como que depois ela acaba sendo eliminada através dessa interação da curcumina com a luz. A gente, então, como eu disse, consegue fazer imagens com um campo de visão grande. Então, aqui é um estudo mostrando um corte de um fígado de rato, né? E aqui também olhando toda a distribuição do medicamento, que está nessa cor um pouco mais alaranjada. Aqui seria a fluorescência endógena do fígado, e aqui na presença desse marcador laranja. Então, o nosso microscópio também, a gente consegue fazer toda essa visualização tecidual. E aqui, como eu disse, a gente também tem essa possibilidade de detecção espectral. Então, a gente pode ir em cada ponto e tirar o espectro de fluorescência, né? Acho que aqui vocês já têm um pouco dessa noção do que é fluorescência óptica, né? E sabem que depois que a gente excita com um determinado comprimento de onda, a emissão de fluorescência é comprimentos de onda maiores. E aqui a gente consegue saber exatamente como é esse perfil de fluorescência, ou esse espectro de fluorescência emitido, pixel a pixel, né? Então, com isso, a gente consegue fazer uma série de estudos. Aqui para mostrar para vocês também que nós temos a possibilidade, como eu disse, de fazer estudos mantendo a célula com temperatura, com umidade e CO2 controlados. Então, aqui a gente está observando um processo de morte celular. Então, o nosso medicamento é esse vermelhinho aqui, que vocês estão observando que ao longo do tempo ele vai se apagando. Isso é uma coisa
porque a gente sabe que realmente acontece, né? Esse medicamento ele é consumido, mas vocês também estão observando que conforme ele vai sendo consumido, né? Conforme esse vermelhinho vai sumindo, a célula também vai morrendo. Então ela começa ali toda aderida ao fundo da placa, e conforme a gente vai fazendo, como eu disse, aquela técnica que a gente estuda aqui, que chama terapia fotodinâmica, então a luz ali vai levando à morte celular, e a gente consegue estudar toda essa formação dos corpos apoptóticos, né? Ali a célula está principalmente morrendo por apoptose. Isso é uma das coisas que a gente estuda com essa técnica, né? Qual é o processo de morte, apoptose, necrose, autofagia, e tudo isso é possível graças a esse tipo de microscópio. Aqui em especial a gente está comparando dois tipos de célula, uma célula de pele não pigmentada e uma célula que produz melanina. Nós estamos interessados principalmente aí em entender um pouco o papel da melanina na terapia fotodinâmica. Então, aqui a gente vê esses pontinhos escuros aqui, não é sujeira da garrafa da preparação da célula, é a presença de melanina, os melanócitos ali nessa célula. Bom, além de cultura celular, células de mamífero, nós também fazemos estudos com micro-organismos. Então, aqui, por exemplo, é um estudo investigando a Candida albicans e mecanismos ali de interação fármaco com esse fungo. E aí a gente desenvolveu algumas técnicas aí e alguns protocolos para fazer a inativação desse fungo. Um outro estudo dentro da terapia fotodinâmica é o desenvolvimento de microagulhas para entregar esse medicamento em vivo, né, num paciente. Então, uma das formas de fazer isso é através de um creme, de uma emulsão, mas uma outra forma que a gente está estudando, que se mostra mais efetiva, é através de microagulhas solúveis. Então, com a microscopia óptica, a gente consegue fazer também todo esse mapeamento de como é a microagulha antes e depois de aplicada, ou seja, no animal ou no paciente, né? Então, a microscopia óptica nos permite fazer esse tipo de entendimento ali de como está a nossa microagulha, né? Porque ela é fabricada, tem todo um procedimento ali para se construí-la, então a gente precisa fazer algumas caracterizações antes de aplicar no paciente, então a gente olha como ela está, e mesmo depois que ela é aplicada, para a gente ver o que aconteceu com ela. Então, aqui essa imagem mostra que as pirâmides que a gente tinha antes, depois que elas foram aplicadas ali na pele, elas desapareceram. E aqui um estudo em pele de camundongo, onde a gente observa, né, compara qual que é a diferença da entrada desse fármaco que nós estamos aplicando, quando a gente simplesmente coloca o gel e quando a gente coloca as microagulhas, né? Então aqui a gente está comparando o creme, eu falei gel, mas desculpa, é creme. Então comparando quando é o creme e quando são as microagulhas, né? Então o confocal permitiu que depois que a gente retirou a biópsia desse tecido, né, congelou lá e fatiou essa pele, a gente consegue olhar em profundidade a formação ou a entrada desse nosso medicamento. Então, comparado com o creme, as microagulhas, como esperado, elas estão entregando de forma mais efetiva o nosso fármaco, né? Então, esse também é um exemplo ali de uso do confocal. Bom, um outro uso, saindo um pouco dessa biologia celular, né, dessa coisa de câncer, terapia fotodinâmica ou micro-organismo, o nosso equipamento também ele foi muito utilizado aqui pelo grupo do professor Igor Polikarpov, que estuda o desenvolvimento do combustível 2.0, né, ou do álcool 2.0, que é tentar extrair ali do bagaço da cana-de-açúcar, que a gente sabe que depois que morre, né, principalmente aí em Ribeirão Preto, isso é bem importante, né? Depois que a gente tira ali o caldo de cana, né? A guarapa, né? Que a gente chama, isso faz lá o álcool, faz açúcar, mas a gente quer não simplesmente pegar aquele bagaço da cana-de-açúcar e queimá-lo, a gente quer tentar extrair ali
a gente sabe que tem a presença de lignina, celulose, a gente quer extrair com enzimas ainda mais o que tem nesse bagaço para tentar produzir álcool e produzir açúcar e produzir outras coisas e não simplesmente queimar esse bagaço. Então, o grupo do professor Igor, ele é especialista nessa área de fermentação, enzimas e ataque com o bagaço, e a microscopia óptica nos ajuda muito a entender todos esses processos de mapeamento e de interação de enzimas com, aqui nesse caso eu estou mostrando com a lignina, né? Então, além da gente ter o espectro de fluorescência, o tempo de vida de fluorescência, né, o decaimento, que são essas curvas aqui, mostradas aqui embaixo, então isso é o que a gente chama de fluorescência resolvida no tempo, o tempo de vida de fluorescência. A análise dessas curvas, né, é importante para a gente saber toda essa interação e para otimizar todos esses processos, né? Então, aqui também é um outro estudo do grupo do professor Igor, onde foram aplicados alguns pré-tratamentos, né, alguns tratamentos físicos nesse bagaço, né, nessas fibras isoladas ali do bagaço da cana. Então, no futuro, a gente vai ter o álcool derivado ali do bagaço da cana-de-açúcar, e isso foi graças à microscopia óptica confocal, um equipamento desse tipo que permitiu otimizar e entender todos esses processos, né? Então, aqui também um outro estudo, já focado mais em alguns tipos ali de aplicações. Então, a gente consegue tirar tudo isso de um microscópio óptico confocal. Além do bagaço da cana, a gente também estuda e colabora com pessoas entendendo madeira. Tem um pessoal aqui da Escola de Engenharia que desenvolve, por exemplo, colas que a gente usa ali nos móveis, né? Para a gente entender melhor como que uma cola vai funcionar, vai unir duas madeiras, é importante essa microscopia também. Um outro estudo importante aqui no nosso instituto é para desenvolver técnicas contra o HIV, né, para matar células infectadas pelo vírus do HIV. Esse estudo é liderado aqui no IFISC pelo professor Francisco Guimarães. Aqui eles usaram essa molécula, né, Puquelina A, e mostraram que ela consegue inativar células que tenham a presença do vírus HIV. Então, também tem vários estudos sendo feitos, principalmente aqui pelo grupo do professor Francisco Guimarães, para inativação do vírus HIV e de células contaminadas com o vírus do HIV. Então, diversos estudos foram feitos e estão sendo feitos utilizando a microscopia confocal. Aqui um outro grupo parceiro nosso que usou bastante, como eu disse, foi o CEPID do professor Elson Longo, onde ele desenvolveu ali uma hidroxiapatita biocompatível, hidroxiapatita na forma de nanopartícula, né? E o nosso microscópio aqui, com cada um dos lasers possíveis, a gente conseguiu ver todo o mapeamento de emissão e de caracterização óptica para esse tipo de nanopartícula. A gente também tem estudos de biologia um pouco mais básicos, do professor Marco Chiaretti, aqui da Universidade Federal de São Carlos. Então, ele é o líder dessas pesquisas, onde estuda ali fenômenos bem básicos de biologia celular em óvulos, para entender um pouco toda essa transmissão de doenças hereditárias. Então, tem uma série de estudos de embriogênese, estudando ali óvulos, estudando mitocôndrias, e tudo isso é possível graças a essa marcação, né, esses marcadores fluorescentes, e a microscopia óptica confocal que ajuda a entender esses processos de desenvolvimento de algumas doenças, para quem sabe no futuro, né, a gente consiga fazer alguma engenharia genética ali, para evitar que tenhamos algumas dessas doenças. Então, esses estudos são liderados pelo professor Marcos,
daqui da Universidade Federal de São Carlos, né? Então, é um dos parceiros nossos aqui no uso do microscópio confocal. Então, esses foram alguns dos trabalhos, né, ao longo. O nosso microscópio confocal ele foi instalado ali por volta de 2010, em torno disso, né? Então, está fazendo ali 10 anos que o nosso microscópio aqui está operante, e muitos trabalhos já foram feitos, teses e dissertações utilizando todo o seu potencial. Bom, agora nesse finalzinho aqui, pessoal, eu vou falar um pouco para vocês, então, de outras técnicas, de outros equipamentos. Como eu disse, eu não conheço a fundo, mas para que vocês conheçam outros equipamentos que nós temos aqui no Instituto de Física de São Carlos, né? Então, um outro equipamento que fica sobre a responsabilidade do grupo de cristalografia e do grupo do professor, esse fica no campus 2, eu me esqueci o nome do professor agora nesse momento, mas é o professor que trabalha com microscopia e com espectroscopia Raman. Então, ele tem um microscópio Raman, que também é um tipo de microscopia óptica, né, só que pega um outro sinal de interação ali da luz com o objeto. Então, tanto materiais orgânicos quanto inorgânicos, né? Aqui não necessariamente para estudos de cultura de célula, né? É uma técnica um pouco mais difícil para se fazer isso, mas é uma técnica ali principalmente para materiais inorgânicos bem importantes para a gente fazer essa caracterização utilizando a técnica de espalhamento Raman, né? Que é uma interação óptica ali possível. Bom, um outro microscópio que nós temos, não é um microscópio óptico, é o microscópio eletrônico de varredura das AIS. Então, é um microscópio também extremamente poderoso, onde a gente consegue fazer uma imagem agora utilizando elétrons, né? E com isso a gente tem uma resolução muito melhor, então a gente consegue enxergar mitocôndrias, a gente consegue ir lá dentro de uma célula, né? Coisa que a microscopia óptica ela está limitada pela resolução óptica, a microscopia eletrônica vai mais a fundo, né? Então, nanopartículas e uma série de outras coisas com tamanho menor ali do que 500 nanômetros, com o microscópio eletrônico é possível da gente fazer esse imageamento. E uma coisa interessante que o nosso sistema tem ele é acoplado a um sistema que permite fazer uma análise química, tanto qualitativa quanto quantitativa, e se a gente for lá num ponto da nossa imagem, a gente consegue ter uma ideia do elemento químico ali presente. Então, desde o boro até o urânio, né? Então pega ali uma faixa grande dentro da tabela periódica, então a gente consegue saber o que existe ali naquele ponto da imagem. Então, um exemplo para vocês de uma aplicação que a gente fez recentemente, nós pegamos partículas da poluição que a gente tem, não tanto em São Carlos, mas talvez em Ribeirão, mas principalmente em São Paulo, a gente tem essa poluição, esse material particulado do ar. Isso está nos deixando doentes, né? Todo mundo sabe disso, com queimadas, todo esse tempo seco. E um dos estudos que a gente fez aqui é pegar, filtrar esse material particulado e colocar lá no microscópio eletrônico, e com isso a gente pôde determinar do que é formado esse particulado. Então a gente vê sim que tem a presença muito de carbono, né, na queima ali de combustíveis e de queimadas, mas a gente também observou a presença de outros elementos químicos mais pesados, como enxofre e uma série de outros. E tudo isso foi possível através do uso dessa microscopia eletrônica e desse sistema da Oxford, que permite ali, através dessa interação do elétron com o material, ter uma ideia do número atômico do elemento, e aí a gente consegue, então, fazer uma análise quantitativa de elementos entre o boro e o urânio na tabela periódica. Bom, no grupo aqui de cristalografias, né, São Carlos é bem forte nessa área de desenvolvimento e de entendimento ali de estruturas cristalográficas, né? A gente tem lá desde o início com a professora Ivone Mascarenhas, atualmente o professor Glaucius, o professor Adriano Andricopolo e muitos outros aqui que estudam muito bem
toda essa cristalografia de moléculas, né? E aí existem alguns equipamentos, né, que nos permitem entender um pouco dessas proteínas, alguns equipamentos que fazem essa análise um pouco de forma mais rápida. Um outro equipamento também que permite essa caracterização é um equipamento que estuda o espalhamento elástico da luz em múltiplos ângulos, né? E ali ele tem uma série de detectores. Então, uma das simples aplicações desse sistema é, por exemplo, se nós preparamos ali uma solução de nanopartículas, qual é o tamanho dessa nanopartícula, qual é a distribuição dessas nanopartículas, né? Um sistema desse permite que a gente faça essa caracterização, né? Técnica conhecida como DLS. E esse equipamento é acoplado a cromatógrafos, a HPLCs e coisas desse tipo, que nos permitem, então, fazer toda essa caracterização. Aqui é um outro equipamento de DLS, né? Acoplado aqui a um outro sistema que permite que a gente veja a homogeneidade de soluções ali de proteínas. Também dentro do grupo de cristalografias, né, temos equipamentos aí de termoforese em microescalas, que permitem ali a gente estudar afinidade, interações e massas moleculares de diferentes complexos proteicos, e com isso nos ajuda a entender a interação de proteína, pequena molécula, DNA, RNA com essas proteínas, porque, por exemplo, dentro um dos objetivos do pessoal da cristalografia é desenvolver novos fármacos que vão ser específicos para eliminar, por exemplo, determinadas doenças, né? Nós aqui no IFISC trabalhamos com algumas doenças negligenciadas, né? E aí, para desenvolver esses fármacos, é preciso saber toda essa interação desses fármacos entre eles, né? Proteínas e assim por diante. Aqui um outro sistema de espectroscopia, né? Que pode ser utilizado para purificação e caracterização de moléculas biológicas ali, como nucleotídeos, peptídeos e assim por diante. Aqui eu estou deixando para vocês, pessoal, talvez passou em alguns anteriores, aqui o contato das pessoas responsáveis por esses equipamentos, né? Então, aqui no caso desse sistema de cromatografia, o contato é a Andressa. Então, se alguém eventualmente precisar usar, só dar uma parada e anotar o e-mail e entrar em contato. Aqui um outro sistema também multiusuário, é um sistema climatizado de armazenamento de placas de cristalização de proteínas com captador de imagens. Então, o sistema ali permite que se coloque essas placas onde as proteínas vão cristalizar. A gente pode deixar ali vários dias e ele é todo controlado via internet, e a cada dia pode ir tirando imagens do que está acontecendo. Aqui é uma outra infraestrutura, principalmente aqui coordenada, são os equipamentos que pertenceram lá no começo ao professor Ivone Mascarenhas, ao professor Ernesto Castellan, e atualmente estão com o professor Javier Helena. Então, são cristalógrafos, né, que permitem ali também, são equipamentos que agora utilizam raio-x, né, esses difratômetros utilizam raio-x, então estão em outra região do espectro eletromagnético, e que permitem ali também que a gente estude proteínas e cristais e assim por diante. Então, tem alguns difratômetros de raio-x, cada um ali tem a sua energia de raio-x, tem o seu detector específico, que permite que a gente faça toda essa caracterização de cristais e de cristalografia estrutural, né? Além desses equipamentos que utilizam raio-x, ali no laboratório de cristalografia, também temos calorímetros, né? E termogravimetria, né? Então, a gente consegue fazer variações de temperatura, ver como muda a massa de determinadas moléculas. Também no grupo de cristalografia existe um espectrômetro Raman, então, como eu disse lá,
é uma outra técnica ótica, né, de espalhamento, então também tem 3 lasers e permite fazer essa análise por microscopia Raman. Aqui tem um microscópio de luz polarizada, então uma técnica ótica importante ali também é ver como a amostra muda a polarização da luz, então também temos um equipamento que nos permite fazer isso. Bom, mudando, outra técnica possível é a ressonância magnética nuclear, né? Então a gente sai ali do raio-x, que é uma onda eletromagnética, e agora a gente vai lá para ressonância magnética nuclear, radiofrequência interagindo com moléculas e com estruturas. Então, esse aqui já é do grupo coordenado aqui pelo professor Schneider. Então, quem tiver interesse em fazer estudos de ressonância magnética, nós temos aqui um espectrômetro de 9,4 teslas com essas frequências, e permite, então, que a gente faça essas análises agora utilizando a ressonância magnética nuclear. Bom, uma outra possibilidade que nós temos aqui no Instituto, né, a física teórica, ela se utiliza muito de equipamentos de simulações e cálculos numéricos. Nós também temos aqui um conjunto de computadores que podem ser acessados para quem precisar eventualmente fazer algum cálculo numérico que o nosso computador levaria anos para fazer isso. A gente tem uma série de computadores ali em paralelos, placas de vídeo, que nos permitem fazer cálculos dos mais variados possíveis, utilizando essa infraestrutura de computação. Então, é um cluster de computadores compilado ali nessa linguagem Fortran. E aqui, para quem quiser saber um pouco mais, é o professor Hoyos, José Abel Hoyos, que é responsável por essa infraestrutura computacional. Bom, eu sei que eu passei, acho que rápido, por muitos equipamentos, né? Mas quem quiser saber mais detalhes, é só entrar lá na nossa página, no Instituto de Física de São Carlos, né? O IFISC, aqui como a gente fala de forma abreviada. Lá em pesquisa, na área de pesquisa, vai ter a nossa central IFISC multiusuário. Se vocês clicarem aqui, vão ter todos os laboratórios e equipamentos cadastrados. Como eu disse, essa lista está crescendo, vai aumentar aí nos próximos meses, com outras técnicas e equipamentos que vão entrar nessa central. O nosso e-mail geral aqui, para quem quiser saber mais sobre a nossa central, é multi@ifisc.usp.br. Bom, para dizer para vocês também, saindo um pouco dos equipamentos multiusuários, mas não sei se todo mundo já ouviu falar, que o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação criou a Iniciativa Brasileira de Fotônica e criou uma rede de laboratórios de fotônica conhecido como Cisfóton, o Sistema Nacional de Laboratórios de Fotônica. E a USP é um dos laboratórios integrantes dessa rede conhecida como Cisfóton. Então, não é só o IFISC, é a USP como um todo. O IFISC aqui, nós somos quem fazemos essa coordenação, mas principalmente temos pessoas da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão, da Escola de Engenharia, aqui de São Carlos, e do Departamento de Química da Federal. E qual que é a ideia desses laboratórios, né? Que o da USP é o Laboratório de Apoio à Inovação e ao Empreendedorismo em Tecnologias Fotônicas. É disponibilizar não esses equipamentos que eu mostrei, também esses equipamentos que eu mostrei, mas uma série de outros equipamentos, lasers, sistemas de espectroscopia, de calibração óptica, toda uma série de equipamentos que nós adquirimos ao longo dos anos, que fazem que emitem luz e que a gente pode caracterizar a luz. Através dessa iniciativa, esses equipamentos também estão disponíveis, não via multiusuário USP, mas via esse Sistema Nacional de Laboratórios. Então, para quem quiser, entra lá, joga no Google Cisfóton USP, vocês vão encontrar aqui algumas informações. E aí, para quem tiver interessado, tanto apoio à inovação, à pesquisa, que eu acho que a maioria aqui faz, mas também ao empreendedorismo, né? Então, alguém
estiver desenvolvendo aí alguma coisa de farmácia que envolve luz, precisa medir o comprimento de onda de um LED, precisa saber a potência, nós temos os equipamentos e podemos ajudar aí desde a pesquisa até o empreendedorismo, fazendo essa caracterização através dessa rede Sysfoto. Bom, último slide aqui, já falei bastante, né? Agradecer principalmente à USP, via Pró-Reitoria de Pesquisa, né? Que tem ajudado muito a gente em toda essa parte de equipamentos multiusuários, e as agências tradicionais aí de fomento, FAPESP, CNPq e CAPES. E aqui eu deixo o meu contato, o meu e-mail, e para quem quiser saber um pouco mais sobre principalmente as técnicas e os trabalhos que nós desenvolvemos aqui na área de ótica, nós temos também um canal no YouTube, chama Site CEPOF, que é de Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica. Vocês procurarem aí no YouTube, vocês vão encontrar, e lá a gente explica, tem vídeos explicando o que é essa história de terapia fotodinâmica, diagnóstico óptico, e alguns outros vídeos explicando sobre a nossa infraestrutura do microscópio óptico confocal. Então, quem tiver um pouco mais de interesse, pode tanto assistir quanto entrar em contato aqui com a gente. Tá bom, pessoal? Então, era isso que eu queria passar para vocês, e fico à disposição para perguntas e comentários e sugestões aqui sobre os equipamentos que eu apresentei hoje para vocês. Professor, sensacional. Nossa, é incrível. Eu estava ouvindo a sua palestra e pensando que a importância de exemplificar na área farmacêutica, como o senhor trouxe, vários exemplos, assim, é inquestionável, né, a utilização dessas técnicas na área farmacêutica. Não vejo mais como avançar na área sem utilização desse tipo de tecnologia. E eu fiquei pensando também, né, com esse desenvolvimento na microscopia, em toda a área de imagem, a abstração científica vai ficar resumida à área das ciências exatas, né? Porque no restante a gente vai conseguir ver, né? O que é incrível, porque uma coisa é a gente sugerir e através de métodos indiretos, e outra coisa é olhar a imagem, né? Ver a célula, ver a partícula, onde essa partícula se posicionou dentro da célula, fora da célula, assim, é sensacional, né? Realmente não dá para seguir em frente sem utilizar essas técnicas. Acho que vocês vão ter muito trabalho, e eu até já anotei aqui, olha, gente, fica a 247 quilômetros de distância, 3 horas de viagem, tá? Eu já vou mandar meus alunos. Pertinho, né? A gente pensar em São Carlos é outro mundo, né? Não, são só 3 horas de viagem, tá? Vão arrumando aí a mochila, porque, assim, é essencial, né? É essencial para a área farmacêutica. E nesse aspecto, eu queria te perguntar, professor, o senhor falou dos cursos, né? Qual a perspectiva dos cursos retornarem, se eles vão ser forma híbrida, presencial, como é que funciona, como é que vocês estão vendo esse retorno agora? Essa é uma das coisas que a gente acho que vai tirar de bom da pandemia, né? Essa coisa que eu acho que a gente aprendeu a usar o mundo digital, essas ferramentas aqui, de forma otimizada, né? Eu imagino que eu acho, se a gente for pensar, se não tivéssemos a pandemia, eu talvez não teria essa oportunidade de ir até Ribeirão Preto, dar essa palestra, e os alunos de Ribeirão talvez não conhecessem o que a gente faz aqui. Então, o que a gente espera no próximo ano é, sim, usar o melhor dos dois mundos, né? Então, a gente vai montar um curso que tem uma parte online, né? De forma virtual, com aulas síncronas, mas a gente também quer dar oportunidade para o aluno botar a mão num equipamento desse tipo, né? No microscópio, porque se a gente também só ficar no mundo online, a gente perde um pouco ali essa prática, né? O fazer o experimento. Então, para quem tiver aí na graduação, na pós-graduação, depois eu posso mandar o aviso,
mas fiquem atentos lá no sistema de graduação, no Júpiter, no Janus, que a gente sim vai oferecer cursos e cursos no formato híbrido. Então, aulas aqui síncronas, mas a gente também quer dar oportunidade para o aluno preparar a sua amostra, preparar a sua cultura de célula, para já com o fármaco, com o que ele quer estudar, e usar essa disciplina para aprender a como fazer uma imagem. Então, o nosso planejamento, sim, é ofertar novamente esse curso, tanto no primeiro semestre quanto no segundo semestre do ano que vem. Nossa, eu concordo inteiramente, professor. Eu acho que essa pandemia, ela nos ensinou muito, principalmente na área didática, né? E eu acho que a gente tem condição realmente de fazer um modelo híbrido, que a parte mais teórica possa ser oferecida via remota, síncrona, mas também é necessário uma parte prática presencial. Eu acho que a combinação das duas coisas funciona muito bem, principalmente nas unidades que estão fora, né, da cidade de São Paulo. Então, vai atender um número de alunos com certeza muito maior, né? Bom, o professor tem duas perguntas, eu vou passar rapidamente, porque, desculpa, eu vou pedir desculpa, eu tenho outra reunião agora às 2 horas, então eu vou passar rapidinho, da Luísa Macedo. Ela fala: boa tarde, excelente palestra, gostaria de saber se é possível avaliar toxicidade in vitro de fármacos utilizando tais técnicas de microscopia. Sim, Luísa, totalmente possível, a gente já faz aqui algumas dessas análises, então pode me procurar ou procurar o professor Francisco Guimarães, que a gente pode estar ajudando você aí sim a analisar a toxicidade. Eu não sei se é de alguma célula de mamífero, algum micro-organismo, exatamente o que você está buscando saber, essa toxicidade, né? Porque pode ser, só para dizer, a gente também trabalha com zebrafish, né? Então, olhar lá qual foi a toxicidade de nanopartículas que a gente usa no nosso dia a dia, que vai parar no rio, e isso vai parar nos peixes. Então, a gente usa também a microscopia óptica confocal para olhar a toxicidade de nanopartículas em peixes. Então, só a gente sentar e conversar, mas é totalmente possível, sim, Luiz. Uma segunda pergunta do Humberto Zardo, ele pergunta em relação às microagulhas, onde foram fabricadas e qual o tempo para dissolução no estudo feito. E a segunda pergunta, pode falar algo sobre fotonômica na melhoria de sementes para melhorar rendimento. Inclusive, eu também queria perguntar das microagulhas, porque na área farmacêutica nós temos várias soluções, né, que são injetáveis, né, soluções propostas de fármacos injetáveis, e é sempre um problema, e essa questão das microagulhas seria, assim, fantástico, né, para o paciente, em termos de benefício. Uhum. Esse eu acho que é um dos santos graus aí modernos que nós temos, né? Eu vejo muita gente, por exemplo, agora desenvolvendo microagulhas para vacina, né? Como, por exemplo, do Covid. As nossas microagulhas com essas moléculas fotossensíveis, né, para terapia fotodinâmica, foi uma aluna nossa de doutorado que fez um estágio no Reino Unido, e lá tem um pesquisador que já trabalha com essas formulações, e aí a gente adicionou a nossa molécula, né, o nosso fotossensibilizador nessa microagulha. Então, foi um trabalho de doutorado aqui do nosso grupo em colaboração. Então, elas foram fabricadas aqui por nós. Então, todo o molde, toda essa engenharia ali de construir essas microagulhas é uma coisa que a gente está desenvolvendo aqui no nosso grupo. E com relação ao tempo para a dissolução, em torno de 30 minutos a gente tem observado uma boa dissolução e uma boa entrega do nosso fármaco de interesse. Mas isso é uma coisa, como vocês sabem, que depende da formulação, né? Então a gente até está trabalhando um pouco nessa formulação para que essa entrega seja um pouco mais rápida.
Uma das coisas que a gente viu também que é possível acelerar essa entrega é mudar a temperatura, de repente colocar alguma coisa ali aquecendo para ajudar nessa dissolução. Mas, em média, atualmente, a nossa microagulha tem dissolução em torno de 30 minutos, né? Mas a gente quer otimizar esse tempo, ou mudando a formulação, ou adicionando alguma coisa ali para aumentar, para diminuir esse tempo e aumentar a eficiência. Sobre o uso da ótica, né, na melhoria de sementes, é uma coisa que nós aqui não trabalhamos muito, mas nós temos aqui em São Carlos, eu não mostrei no mapa, mas para quem conhece, nós temos 2 unidades da Embrapa, né, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Então, tem um pessoal na Embrapa Instrumentação que trabalha principalmente com ótica na agricultura. E eu sei que um dos estudos deles é esse uso da luz para melhorar a germinação de sementes. Também utilizam a luz para determinar a quantidade de nutrientes no solo. Então, fica aí a sugestão, de repente, numa próxima oportunidade, também vocês conhecerem um pouco a Embrapa Instrumentação, principalmente liderados lá pela professora Débora Bastos, que usa ótica e fotônica na agricultura, como, por exemplo, em sementes. Obrigada, professor. A professora Célia comentou que também gostaria de fazer uma pergunta, mas eu não... entrou. Eu estava aqui, mas eu não estava... Eu peço licença, vou precisar sair, mas aí continua com a Célia. Obrigada, professora. Tchau. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, professor Sebastião. Boa tarde, professor. Quero parabenizá-lo pela brilhante palestra. Normalmente eu faço a abertura, eu já entrei 15 segundos atrasado, então bem no comecinho. Achei que eu ia me atrasar, mas não deu certo, né? Então, eu agradeço a sua participação nos nossos seminários e, mais uma vez, mostrando a relevância, né, de se montar um sistema de multiusuários, onde várias pessoas possam se beneficiar desses equipamentos, enfim, da riqueza que é essa troca de experiências e que a gente está aprendendo diferentes modelos ao nosso entorno. Também estamos construindo a nossa central de multiusuários, né? Eu conheço bem a de São Carlos, porque eu fiz parte do INCT, do professor Glaucio, né, e do professor Richard, enfim, mas acho que já cresceu um pouco mais, está muito boa mesmo, parabenizo. E eu queria, talvez, que você pudesse comentar um pouquinho, professor Sebastião, eu sei que ela funciona na base de inscrição, né, da gente se inscrever, né, se contactar. Eu acho que os estudantes que estão assistindo já anotaram, mas existe alguma possibilidade dos estudantes serem treinados e eles utilizarem os equipamentos? Como é que você poderia falar um pouquinho sobre essa possibilidade? Nós temos, basicamente, também, como nas outras centrais, né, esses 2 modelos, né? Isso depende muito do interesse do pesquisador e do estudante ali envolvido. No microscópio confocal, que é, como eu disse, o que eu acompanho mais de perto, todo aluno aqui nosso, de graduação, de pós-graduação, também de outras unidades, se porventura quiserem, nós treinamos, nós fazemos esse treinamento. Então, a gente teve, como eu disse, 2 disciplinas recentemente, mas essa é uma das missões nossas, né? Treinar usuários, né? Porque, como eu disse, o nosso microscópio confocal atualmente, infelizmente, ele não conta com um técnico dedicado. Então, para poupar um pouco do nosso tempo aqui de trabalho, a gente acaba treinando alunos, né? E ali, no dia a dia, a gente faz o que eu chamo de um treinamento um pouco mais de perto, acompanha esse aluno ali por um tempo, alguns meses, e a hora que a gente sente, o aluno
totalmente capacitado a operá-lo. Aí a gente deixa o aluno operar o equipamento sozinho, né? Então, para quem tiver interesse, como eu disse, principalmente no microscópio óptico, mas com certeza todos os outros equipamentos que eu apresentei aqui, é uma questão de conversar com o docente ou com o técnico responsável. Se o aluno tiver interesse em aprender, a gente com certeza pode estar ensinando e pode estar passando os conhecimentos, e para que o aluno opere e faça a sua pesquisa e faça o seu trabalho, né? Acho que a gente sempre tem que lembrar, né, que a missão principal da universidade é o ensino, né? Então, esses equipamentos, eles estão ali na outra missão da universidade, que é a pesquisa, mas o ensino e a pesquisa ali caminham lado a lado, né? Então, é por isso que desde a graduação a gente colocou não só o microscópio óptico, mas o microscópio eletrônico, também para que os alunos aprendam e já tenham um pouco de noção de como opera, de quais são as possibilidades, né? Eu acho que uma das coisas que um aluno de graduação, por exemplo, tem que sair sabendo de um curso qual é a possibilidade que ele tem de fazer um estudo com um microscópio óptico, com um microscópio eletrônico, qual é a resolução de cada um, como ele prepara a amostra que vai para o confocal ou que vai para o eletrônico. Então, tudo isso a gente já tenta passar na graduação, e esses equipamentos multiusuários, eu acho que eles têm, sim, que serem também usados para o ensino. Então, o aluno que quiser, que tiver interesse em aprender, a gente sabe que, eventualmente, pode ter um equipamento desse em algum outro lugar, né? E um aluno que sai já com esse conhecimento pode trabalhar, seja numa universidade, ou seja num centro de pesquisa, operando esse equipamento. Então, a gente está aqui também para treinar o aluno de forma prática a operar esses equipamentos. Isso é muito interessante, muito enriquecedor, né? Porque também a gente pode pensar em cursos, né, de pós-graduação, em parceria com diferentes unidades, diferentes centros, né? A gente tem discutido essa possibilidade, né, enfim, certo. Bom, eu acho que a gente não tem mais nenhuma pergunta aqui. Tem mais alguma? Não temos. Não temos, mas foi bem explorado, foi muito ilustrativo, e mostrando todos os equipamentos que estão disponíveis. E achei legal também, professor, que foi colocado o e-mail, né, de contato para as pessoas que tiverem interesse em fazer uma colaboração ou em visitar o centro, né? Agora que a gente está numa situação em que podemos, ainda com cuidado, mas podemos considerar que a pandemia já se encontra, né? As pessoas estão vacinadas, então acho que é uma situação de um certo alívio, né? Podemos assim dizer, com muito cuidado, mas de um certo alívio, né? Foi uma satisfação muito grande para a comissão de pesquisa recebê-lo aqui. Espero que a gente continue, né, essa conversa através das pessoas que assistiram, docentes, estudantes, né, e que possamos, enfim, trabalharmos juntos, né, que eu acho que essa que é a missão, né, digamos assim, né, dessa série de seminários, né, aproximar os pesquisadores, os estudantes, abrir, né, novas perspectivas, e, enfim, e que todos possam se beneficiar. Mas, então, é isso. Muitíssimo obrigado pelo convite. Como eu disse, convite feito a nós aqui do Instituto de Física, estendido a mim, tanto a você, professora Célia, como a professora Inar. Excelente iniciativa. E é isso, né? Eu acho que essa interação, essa ajuda mútua, quem tem a ganhar somos nós, é o país, é a nossa ciência brasileira, é a ciência mundial. Então, a gente aqui no Instituto de Física está de portas abertas a receber todo mundo. Mostrei ali onde fica a nossa localização. É bonito, eu posso dizer, é bem bonito. Só lembrar, a gente tem 2 áreas, então a hora que a gente mandar, estou na área 1 ou estou na área 2, já vão chegar aqui de forma bem rápida. Então, está todo mundo super convidado a conhecer aqui a nossa infraestrutura, tomar um café aqui com a gente,
quando estiver aqui passando por São Carlos e quiser conhecer, então, tudo que a gente tem e pode fazer juntos aí para melhorar a nossa ciência, né? Então, é isso obrigado. mesmo, melhorar a nossa ciência, né? Isso. Então, tá ótimo. Eu falo com a Ana. Ana, a gente termina a nossa transmissão. Esperar, estamos ao vivo ainda. Deixa a Ana dar o sinal aqui. Podemos encerrar. É o Marcos, João Marcos. Muito obrigado. Muito obrigada, Tchau, então, pessoal. João Marcos. Professor Sebastião, enorme prazer e até breve. Com certeza. Esperamos nos ver pessoalmente em breve. Isso, um grande abraço a todos.